Bom, então vamos lá. A gente já viu o gráfico de uma substância pura. Vamos ver agora o gráfico de uma mistura eutética. Então coloca aqui para uma mistura eutética. Então vamos lá. Esse gráfico em relação à substância pura, ele vai mudar um parâmetrozinho que vocês vão ver aqui. Mas normalmente ele não diferencia muito não, tá? Vocês vão ver que eles até são iguais em determinados pontos. Então como é que funciona o gráfico de uma mistura eutética? Vou colocar bem aqui. Vamos começar assim, que nem a gente começou na mistura pura. Vou colocar aqui uma constante. Subir aqui mais um pouco. Aí bem aqui, no lugar de eu colocar a constante, vou colocar algo mais ou menos assim, tá? E aí eu cresço ele aqui. E aí eu quero que vocês observem que bem aqui, ó, eu tenho ponto de fusão. Não vou colocar aqui o valor, porque isso aqui vale para misturas quaisquer desse tipo que a gente vai ver. Bem aqui agora, que a gente tem esses dois pontos, né? Tem o ponto de fusão. Só que agora bem aqui, ó, observem que eu não tenho um ponto específico. Aqui eu tenho uma variação de temperatura. Lembrando que aqui eu tenho um tempo. E aqui eu tenho a temperatura. Tempo e temperatura. Tá aí? Então, bem aqui agora, eu passo a ter um delta T, uma variação na temperatura de ebulição. Uma vez que aqui eu tenho a temperatura de ebulição inicial e aqui eu tenho a final, eu passo a ter uma variação. Então, bem aqui, ó, observem que eu não tenho um ponto específico, que nem um ponto de fusão. Então, essa variaçãozinha aqui. Então, a mistura eutética é aquela mistura que apresenta ponto de fusão e varia a ebulição. Então, coloca aqui. Apresenta ponto de fusão e varia a ebulição. Então esse é o gráfico de uma mistura eutética. E que tipo de mistura seria essa? Basicamente uma mistura de chumbo mais estanho, em uma proporção de 37% para 63%. Isso daqui, por exemplo, é a solda elétrica, utilizado aí em assistências técnicas, tá? Tem essa composição aqui. Então essa aqui é uma mistura do tipo eutética. Tem um ponto de fusão bem definido, mas varia a temperatura de ebulição. Então, qual é a diferença da mistura eutética com a substância pura? É que na mistura eutética eu vario a temperatura de ebulição e tenho um ponto de fusão. Em uma substância pura, que tem gráfico desse tipo aqui, ó, eu tenho ponto de fusão e ponto de ebulição bem definidos. Só que como esse gráfico aqui é de uma mistura eutética, deixa eu cancelar aquele. Agora que a gente viu o gráfico de uma mistura eutética, vamos ver agora o gráfico de uma mistura azeotrópica. Bom, a azeotrópica, ela vai seguir o mesmo raciocínio.
Só colocar aqui, mistura azeotrópica. Bom, esse gráfico eu também vou ter aqui a temperatura. E vou ter aqui o tempo, tá? Como é que vai funcionar aqui? Vamos iniciar daquela mesma forma, só que agora, no lugar da gente ter aquela constante, a gente vai ter algo assim, ó. A gente vai ter uma variação. E aí, cresce. E aí a nossa constante, onde é que ela está aqui, ó? Bem aqui. E ele vai embora. Então, o gráfico de uma mistura azeotrópica, ela vai variar agora a nossa fusão. Então, aqui eu vou ter um delta TF, uma variação da temperatura de fusão. E eu vou ter aqui um ponto bem definido, que é meu ponto de ebulição. Que tipo de mistura seria essa? É uma mistura de água com álcool, a gente pode colocar aqui. Mistura de água mais álcool. É uma mistura desse tipo. Em qual proporção? A gente poderia colocar uma proporção de 4% de água para 96% de álcool. É uma mistura bem... Acho que nem vende mais no supermercado. Álcool a 96%. Que ele é muito inflamável. Mas enfim, mistura azeotrópica. Ele varia a temperatura de fusão e o ponto de ebulição é constante. Mistura eutética. Qual é a diferença? É que ela varia a ebulição e tem ponto de fusão. Olha aqui os dois parecidos lado a lado. Ó. Qual é a diferença que a gente pode observar aqui? Que na eutética eu estou variando a ebulição. Na azeotrópica eu vario a fusão. Na eutética eu tenho um ponto de fusão bem definido. Na azeotrópica eu tenho um ponto de ebulição bem definido. Tá, e a mistura e a substância pura? Substância pura eu tenho dois pontos bem definidos. Observe que eu tenho um ponto de fusão e tenho um ponto de ebulição bem definidos. Eles vão entrar em fusão e ebulição nesses pontos. Aqui eu tenho uma variação de temperatura, né, eutética. Na azeotrópica eu tenho uma variação de temperatura também, tá? Só que aqui a variação de temperatura está onde? Na ebulição, na eutética. Na azeotrópica, a variação de temperatura está onde? Está na fusão. Tá? Então essa é a diferença básica entre uma substância pura, uma mistura eutética e uma mistura azeotrópica. Bom, visto isso, essas misturas, no próximo vídeo agora a gente vai ver o que são sistemas. Que é um sistema aberto, que é um sistema fechado, que é um sistema isolado, que é um sistema homogêneo, que é um sistema heterogêneo. Tá bom?